Bom, então, muito boa noite a todos. Acho que eu já me apresentei a todos vocês pessoalmente, né? Mas me apresento de novo, caso alguém tenha esquecido. Sou Matheus, seminarista do Seminário do Tio do Bom Pastor. E estou aqui com o Padre Thiago em apostolado. E na formação eu vou começar o meu 3º ano ainda na filosofia. Então é muito bom estar aqui, poder ajudar o padre e também dar a oportunidade de ter uma conferência. E o que eu queria falar hoje é explicar um pouco sobre a história da missa. Porque no nosso instituto a gente tem esse próprio da exclusividade do rito romano, tradicional. E é bom também comunicar um pouco aos fiéis alguns aspectos que às vezes não são tão claros, não são tão vistos, que às vezes não dá pra gente também cobrir tudo, né? Então essa questão da história da liturgia, ela também é muito importante para compreender o porquê da nossa batalha pela missa tradicional, né? E a finalidade é dar uma certa noção geral, né? Então dessa história da missa no rito romano e demonstrar um pouco o desenvolvimento orgânico dessa missa, que ela se desenvolveu, né? Ela não foi sempre idêntica como a gente encontra ela hoje, e esse desenvolvimento colocar um pouco em paralelo com o desenvolvimento que a gente diz artificial, que é o que a gente critica na missa nova. Então, para falar desse tema, eu usei 2 fontes. Primeiro esse livro aqui, que é justamente uma breve história da missa no rito romano. Também é o próprio curso de liturgia que a gente tem no seminário, então a gente vê vários autores e tudo isso. Então, se alguém tiver mais interessado depois em ver alguma coisa, é só me falar que eu passo algumas fontes. Então, a primeira coisa é falar um pouco o que é esse desenvolvimento da liturgia, desenvolvimento orgânico, justamente. Porque para esclarecer isso, é melhor falar o que ele não é. Na liturgia, a gente não tem uma evolução. Porque quando a gente fala evolução hoje em dia, tem aquela noção meio darwinista, né? O peixe que sai da água e vira uma lagartixa, depois de milhões de anos vira um mamífero, depois vira um ser humano por várias transformações. Que é uma mudança, quando a gente fala de evolução, uma mudança de substância. É uma coisa que vira outra, se transforma em outra, né? A evolução seria isso. Então, na liturgia, na nossa missa, a gente não pode falar de evolução, porque a substância é a mesma, a gente está falando a mesma coisa, a gente não está falando uma coisa diferente. Então, a gente fala de desenvolvimento. Um exemplo seria uma árvore. A árvore, ela tem várias etapas, né? Ela é uma semente, depois ela brota, depois ela cresce, ela dá ramos, dá frutos e tudo mais, mas ela é sempre uma árvore, do início ao fim. Então, quando a gente está falando da missa também, a missa ela foi se desenvolvendo. Ela teve uma etapa mais primitiva, onde algumas coisas não estavam tão desenvolvidas, certo? E depois ela foi se desenvolvendo, ela foi deixando pontos mais fortes, mas ela sempre foi a mesma, certo? E quando a gente fala da reforma litúrgica recente, seria como cortar essa árvore e com a madeira a gente utilizar para fazer um jogo de cadeira. Então, uma coisa assim, dá para falar que é a mesma matéria? Dá, mas tem uma mudança no aspecto litúrgico muito séria, entendeu? Então, esse seria um pouco essa noção de desenvolvimento que eu queria falar para vocês. O que causa esse desenvolvimento, porque de fato houve isso, né? A liturgia, como a gente vê a missa hoje, a missa tridentina mesmo, né? A missa tradicional, ela não caiu do céu assim, né? Então, no início não era exatamente assim, apesar de ser substancialmente a mesma coisa, mas não era exatamente assim. Então, o que causa esse desenvolvimento? Muito é a teologia que vai se aprofundando, né? Então, os teólogos, eles vão estudando, eles vão descobrindo novas coisas, não descobrindo, mas se aprofundando em novas coisas, tendo uma melhor compreensão, e com isso a gente quer expressar melhor isso que foi compreendido. Então tem muito da graça mesmo, né, que vai iluminando os católicos, a própria hierarquia, o próprio magistério, e a gente vai compreendendo melhor algumas coisas,
Isso reflete na liturgia também. E outra também é o combate às heresias. As heresias, no aspecto litúrgico, ajudaram muito, porque para combater uma heresia, a gente opunha a ela a liturgia católica. Então, por exemplo, quando começaram a querer negar a presença real do Santíssimo Sacramento, a gente começou a fazer a prática da elevação da hóstia na missa para adoração de todos que estão presentes, para mostrar realmente que é algo a ser adorado. Então, as heresias, elas contribuíram para desenvolver a liturgia. Então, essas são as causas desse desenvolvimento. Eu vejo que não é algo simplesmente da vontade de alguém de criar coisa nova, mas sempre foi muito pelo aprofundamento, pelas circunstâncias e pelo combate às heresias. Com isso, a gente pode entrar com esses princípios um pouco na história mesmo da liturgia. Então, dá para dividir de várias formas diferentes. História é sempre assim, né? Tem os dados factíveis, né? Os documentos que a gente encontra, mas tudo depende muito da interpretação da pessoa que está lendo, né? Então, dá para dividir de várias formas. E eu preferi dividir essa história da nossa missa em 5 grandes etapas, né? Que é, primeiro, uma etapa primitiva, realmente nos primeiros séculos mesmo, na época das perseguições, essa época que a gente chama mais primitiva. Vai do século I ao III, digamos assim. Época do Império Romano, mais ou menos. Depois, um período de sistematização, onde a gente começou a pôr por escrito muita coisa que antes era simplesmente oral. A gente começou a fazer algo mais visível, concreto nesse sentido. Depois desse período, um período de decadência, um período onde a liturgia sofreu muita perda, vamos dizer. Muitos documentos se perderam mesmo. Então, um período de decadência e depois um período de restauração, de retorno, principalmente em Roma, né? A gente está falando da liturgia de Roma, que é a nossa referência aqui. Depois, o período, vamos colocar o período da Reforma de Trento, que é muito importante. Não é à toa que a gente chama, às vezes, de missa tridentina. Não é o nome mais preciso, porque a missa já existia antes, né? Não foi o Concílio de Trento que inventou a liturgia, mas ela tem uma importância muito grande. E, por fim, as reformas do século XX, né? Porque não foi só a missa nova que foi uma reforma no século XX. No século XX já tinha havido várias reformas que precederam a grande reforma de Paulo VI. Então dá para dividir também em todo um período só o século XX, porque teve muita mudança mesmo, uma atrás da outra. Então, em grosso seria isso, né? Então, para falar desse primeiro período que eu mencionei, né, o período primitivo. Esse é o período mais difícil de conhecer a missa, porque a gente não tem documento, né? Naquela época, tem que ter noção de que Jesus Cristo, ele instituiu a missa de fato na última ceia, mas ele não deu um missal para os apóstolos e falaram, rezem a missa desse jeito. Ele fez atos mais essenciais e isso foi preservado. Por exemplo, as palavras da consagração. Isso, por exemplo, pode ser uma coisa transmitida por Jesus Cristo mesmo. Mas a gente não tem uma fonte que diz com certeza nessa época os apóstolos davam a missa assim, certo? O que a gente pode supor é que tinha uma certa estrutura que os apóstolos adotaram, né, os 12 apóstolos. Por quê? Porque em todos os lugares do mundo católico onde se desenvolveu a missa, seja no Oriente, seja no Ocidente, a gente vê coisas muito próximas, a gente vê coisas muito paralelos, muito grandes. Então a gente fala assim, então se desenvolveu assim por todo lado, quer dizer que provavelmente existia uma coisa em comum entre os apóstolos. Se supõe que seria a primeira parte da missa, a leitura dos livros santos, que hoje a gente tem na missa que é a leitura da epístola e do evangelho, e a parte do sacrifício, que começa a partir hoje a gente conta a partir do ofertório, né, até o fim da missa, a parte sacrificial. Isso se vê em todas as liturgias, seja a liturgia romana,
em Roma, ou no Oriente, qualquer lugar que você queira. E é interessante porque tem um paralelo com o próprio judaísmo. O judaísmo seria como se essas partes fossem divididas. Nas sinagogas, a gente tinha o quê? A gente tinha a leitura das escrituras, digamos, da Torá e dos profetas, né? Ou seja, dos livros do Antigo Testamento, e o ensinamento. Tinha essa parte. E no templo, e somente no templo, a gente tinha o sacrifício, no templo de Jerusalém. Não se fazia sacrifício na sinagoga, não tinha um sacerdote na sinagoga. Então é interessante que a missa, na estrutura primitiva, tem essa parte da leitura da Sagrada Escritura e essa parte do sacrifício juntos. Então, isso a gente pode supor da liturgia no início. Mas por que a gente não tinha, então, livros litúrgicos? Por que a gente não tem fontes dessa liturgia primitiva? Porque, primeiro, era um período de bastante instabilidade para a igreja, né? Então, assim, época que tinha perseguição, o pessoal matava quem tinha fé católica, quanto mais se descobrissem livros, esse tipo de coisa. Então era muito mais difícil você fazer algo bem estruturado, bem estável, que fosse universal, acessível para todo mundo, então não tinha essa possibilidade. Mas o que tinha, e é certo, é que era um sacrifício, certo? A missa sempre se tratou de um sacrifício. Então, como fonte disso, a gente tem os comentários de São Justino, que foi um mártir do século II. A gente tem as próprias epístolas de São Paulo, nessa parte do sacrifício, são bem claras. Principalmente a epístola aos Hebreus, que ele sempre fala dos sacrifícios do templo, né? Fazendo esse paralelo com o sacrifício de Jesus Cristo. Mesmo quando ele fala também dos sacrifícios pagãos, eles falam, quem come a carne que foi imolada aos deuses faz parte do altar, né, desses falsos deuses, né, que ele diz que são demônios. Da mesma forma, nós que tomamos parte na manducação do corpo e do sangue de Cristo, temos parte no altar desse sacrifício de Jesus Cristo. Então ele fala muito claramente. Então, não tem esse negócio de que, não, a gente ia para comer, era só um banquete, todo mundo não tinha estrutura nenhuma, cada um fazia o que queria, no final a gente comia a ceia do Senhor e tudo bem. Né? Então, essa noção é tipicamente protestante. Mais uma coisa que é certa também é que existia uma certa estrutura, mas que era transmitida boca a boca, certo? Então, o bispo que sabia rezar a missa, ele transmitia ao seu sucessor, ao seu clero. Por quê? Como que a gente sabe disso? Porque em todas as liturgias, na romana também, existem elementos, no cânon principalmente, de oralidade, de métodos de oralidade, que ajudam você a gravar palavras. Então, se tem esses elementos orais numa oração, quer dizer que provavelmente, a princípio, ela era transmitida de boca a boca. Então, esses elementos ajudavam a gravar. Então, por exemplo, tem muita coisa de repetição. Tem uma oração no cânon que fala hóstia pura, hóstia santa, hóstia imaculada. Está falando a mesma coisa 3 vezes. Né? Ou se não, paralelismos. Né? Então, fala o sacrifício oferecido por Abel, por nosso patriarca Abraão e por Melquisedeque. Então, ele está falando de sacrifício e ele usa 3 exemplos diferentes, porque a oralidade ajuda a gravar. Então, por causa disso, a gente supõe que existia uma transmissão oral mesmo das orações. Então, São Paulo, por exemplo, ele fala, né, eu transmiti o que recebi. Ele recebeu como? Alguém que já sabia dizer o sacrifício, que ensinou a ele. Né? E isso ele transmite aos outros. Então, existia essa questão e era muito sagrada, né? A oração do cânon era muito sagrada. Então, eles faziam esse esforço de guardar para poder transmitir. Mas, como eu disse, a gente não tem documentos dessa época. Não existe nenhum livro litúrgico desse período até o início do que a gente chama a sistematização, de começaram realmente a pôr no papel. O que permitiu isso? Foi o Edito de Constantino, que legalizou o catolicismo, né, em 313. Então, a partir desse momento, a gente começa a ver uma manifestação pública muito mais forte da fé católica, porque agora estava permitido, né? Então, a gente vê a construção de grandes templos, né, as basílicas de Constantino, e lá a gente já começa a ver traços de uma sistematização, que agora seria muito mais fácil, né?
você colocar no papel mesmo a liturgia. Então esse é o acontecimento chave. A fé católica virou permitida. Então a partir de agora a gente tem uma liberdade para gerir a questão litúrgica, certo? Que antes a gente não tinha como fazer reunião, não tinha como os bispos se uniram, fazer assim, fazer assado, porque elas são perseguidos, ou mesmo era necessário muita discrição. Então, naquela época, qual que era a preocupação, né? Era evitar a heresia. Porque, beleza, o catolicismo foi legalizado, tudo bem, mas um método muito eficaz de você inserir um monte de erro na cabeça dos fiéis é você mudar a liturgia, justamente. Então, todo herege, em toda a história da igreja, fez reforma litúrgica. Por quê? Porque ele quis colocar as ideias dele. Então, Lutero mudou a liturgia, Calvino mudou a liturgia, Cranmer, que era o reformador inglês, fez também uma reforma litúrgica. Então, todos os grandes hereges, eles tinham sempre reformas litúrgicas deles. Por quê? Porque eles tiravam o que não agradava a eles e colocavam o que agradava. Assim, eles iam formando os fiéis deles, né? Então, no início, desde que se legalizou o cristianismo, os bispos tiveram uma preocupação grande em dar uma sistematizada na liturgia, justamente para proteger ela dessas mudanças perigosas. Então, foi aí que começou realmente essa questão de a gente reza assim e a gente não reza assado. Não é um negócio improvisado, não é cada um faz o que quer. Então, foi aí que eles começaram a dar uma unidade na liturgia. Como é que acontecia? No Oriente e no Ocidente era diferente. No Oriente, cada patriarcado, digamos, se você fosse de Jerusalém, se você fosse de Antioquia, se você fosse de Alexandria, você seguia como o seu patriarca, o seu bispo. Já no Ocidente era bem mais livre. O Papa era a referência, mas por causa do tamanho da igreja no Ocidente, então a igreja latina, ela abarcava a França, o norte da África, a Espanha, então era muito mais difícil de você ter uma unidade. Então as localidades foram desenvolvendo seus ritos. E Roma, a cidade do Papa, foi também desenvolvendo o seu. Então, quais são as fontes para a gente saber qual que era a liturgia naquela época? Ou seja, aquela época o quê? Desde a legalização do cristianismo até mais ou menos no século VIII. Ou seja, da queda do Império Romano, o início do Império de Carlos Magno, esse período assim. A gente tem vários livros muito importantes que a gente chama de sacramentários, que eram livros que continham as orações a serem ditas durante a missa. Seja as orações móveis, né? Então cada festa de um santo tinha suas próprias orações, seja aquelas orações fixas que a gente diz em cada missa. Então nesses livros a gente tem algumas fontes de algumas dicas. Então tem o sacramentário dito leonino, então tinha mais oração tipo de festa de santo, essas coisas. Tinha um sacramentário chamado gelasiano, que era para as orações, as missas dos padres em Roma. Então tinha uma liturgia do Papa e a liturgia dos párocos em Roma. Não era exatamente a mesma liturgia, certo que uma se inspirava na outra, mas não era a mesma coisa. E tem o sacramentário gregoriano, que era a liturgia do Papa. Então, já nesses livros que são muito antigos, então, sei lá, o sacramentário gregoriano, o mais antigo que a gente tem é do século VII. Nesse livro já tem o cano que a gente tem na missa até hoje. O cano já está completo. Então, desde a época, provavelmente, de São Gregório, que morreu em 600 e alguma coisa, a oração do cano, ela sempre foi a mesma. Nunca foi mudada. Então, a gente sabe que é uma oração extremamente antiga, extremamente venerável. Então, já naquela época, a gente tinha pelo menos o cano fixo. Outras partes, principalmente o início e o final, né? Então, ao redor do cano, essas partes são mais móveis. Mas essa parte essencial já estava formada naquela época. Então, vê que provavelmente, antes mesmo dele, já estava completo, mas nunca tinha sido posto por escrito, certo? Então, nesse período aí, a referência para a liturgia era o Papa. A missa que o Papa rezava, né? Ela era o centro e da onde se inspiravam todos os outros bispos, por exemplo, que iam para Roma conhecer.
eles se inspiravam na liturgia papal. Então, foi muito por causa dos bispos e dos missionários que a liturgia, que a princípio só tinha em Roma, começou a se espalhar, certo? Então, por exemplo, o Papa Gregório, ele mandou missionários para a Inglaterra, para converterem os ângulos naquela época. Então, como é que você vai estabelecer, rezar a missa? Você vai inventar a missa do nada quando você vai em missão? Não, você pega a missa de onde você saiu. Como eles saíram de Roma, eles colocaram a missa lá na Inglaterra, que ficava do outro lado do continente, a missa romana. Então a missa começou a se espalhar um pouco assim. Outra coisa também eram bispos que eles iam para Roma fazer uma visita, eles iam à liturgia papal, eles viam que era muito melhor do que a deles, eles falavam, nossa, vou pegar coisas da liturgia papal, vou aplicar aqui na minha diocese. Então já naquela época a liturgia do Papa tinha uma influência muito grande. Mas aconteceu uma coisa, né? Na época de Carlos Magno é o neto do Carlos Martel, que impediu os muçulmanos de conquistarem a Europa. Então Carlos Magno era rei dos francos, então da atual França, imperador dos germanos, porque ele entrou em guerra contra os germanos, conquistou muitos, então ele era imperador deles, e foi coroado imperador pelo Papa também, então ele também tinha direito sobre o norte da Itália. Então ele tinha um império muito grande. E ele queria dar uma unidade para esse império, né? Não só unidade política, mas como ele era uma pessoa muito perspicaz, ele sabia que uma unidade de um povo, ela se faz muito sobre a religião. Pega o Brasil, por exemplo. Por que o Brasil se manteve muito tempo unido? Porque, apesar de a gente morar lá do Amapá até o Rio Grande do Sul, todo mundo era católico. Então teve a mesma colonização, mas sobretudo teve a mesma fé. Então ele sabia que se todo mundo tivesse unidade na fé, seria muito mais fácil de governar. Então ele quis pedir para o Papa uma cópia da liturgia que se dizia em Roma para aplicar no império dele. E assim ele conseguiria unir muito mais. Então, tipo, não ia ser cada diocese dizendo um rito diferente, cada monastério com uma coisa, mas ia ter uma certa unidade. E assim ele ia conseguir governar muito mais facilmente. Claro, ele tinha uma preocupação religiosa também, mas também tinha esse interesse. Ele era um rei, né? Então ele sempre pensa nessa parte também. Então ele pediu para o Papa, na época, Adriano, um livro que contivesse a missa tal qual ela era dita em Roma. O Papa fez lá, mandou fazerem uma cópia, enviaram essa cópia, só que ela chegou na França, para ele, incompleta. Então não tinha todo o ano litúrgico, era um negócio bem feito assim, faltando pedaços, né? Então ele fez o quê? Ele atribuiu a alguns monges a missão de completar isso. Então o monge muito famoso, Alcuino de York, o que ele fez? Ele pegou essa cópia que o Papa mandou, ele completou com vários costumes franceses, porque já existia uma liturgia na França, né, a liturgia gálica. Então ele completou a liturgia romana com vários costumes próprios da França. E ele escreveu, tipo, até aqui é o costume romano, a partir daqui é o costume francês, dos gauleses, né? E distribuiu para os padres e falou assim, use como quiser, tenha a liberdade de escolher o que você quiser. Porque assim, eles não tinham essa mentalidade muito moderna de impor para todo mundo uma maneira exatamente uniforme. Tinha uma preocupação com a unidade, mas não existia uniformidade, certo? Até porque não era possível. Não tem como. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha esse meio de comunicação. Então, forçosamente, as coisas não iam ser iguais. Então, ele fez esse livro, né? Ele falou, deu para os bispos, deu para os monastérios, falou, você tem a liberdade de usar essa liturgia e adaptar segundo os seus costumes locais. Então, era o que? Era a liturgia do Papa, a liturgia romana, de Roma, mais algumas mudanças da França, daquela época. Então a gente chama esse rito de rito romano-franco. Ele foi se desenvolvendo. A grande contribuição desse rito são as orações privadas do padre. Porque a liturgia de Roma ela era bem mais enxuta. Então a gente fazia algumas partes principais, mas existiam vários momentos em que o padre ele simplesmente fazia ações em silêncio. Então, os franceses sempre tiveram essa espiritualidade meio tornada para o interior e para o individual. Então, eles colocaram várias oraçõezinhas entre os atos
para o padre guardar o espírito de oração. Então hoje, por exemplo, o padre, ele, quando está subindo ao altar, depois das orações ali do Salmo 42, né, o pé do altar, ele vai restando uma oraçãozinha em voz baixa. O padre, quando ele está fazendo no ofertório, por exemplo, ele está fazendo tudo. Enquanto ele faz todos esses atos, ele recita orações em voz baixa, certo? Antes do Evangelho, ele cita algumas orações em voz baixa. Isso tudo é a contribuição da liturgia da França, que a gente chama de apologias. Essas oraçõezinhas privadas do padre, quando ele está fazendo as abluções, né, está lavando os dedos, está sempre rezando alguma coisa. Então isso tem muito da influência da França. Depois, o grande herdeiro desse império do Carlos Magno foi o Império Romano-Germânico, dos alemães. Então, eles também tiveram uma influência, né, na liturgia. Só que foi o curioso? Enquanto a liturgia que veio de Roma foi para a França, se desenvolveu, né, teve esses acréscimos, em Roma mesmo houve uma decadência muito grande, porque os bárbaros invadiram Roma e destruíram muito da cidade e se perdeu muito livro litúrgico, muito costume mesmo, muita tradição perdida. Então, enquanto que a liturgia fora de Roma, que nasceu lá, mas se desenvolveu fora, ela foi florescendo mesmo, em Roma ela decaiu. Então, um período do século IX, mais ou menos, até o século XI, então, século 800 e pouco até 1000 e pouco, a liturgia em Roma ficou muito defasada. O que aconteceu? Os papas tentaram restaurar um pouco a liturgia e pediram os livros litúrgicos do pessoal da França e da Alemanha. Então, a liturgia ela fez tipo uma volta, né, a missa. Ela saiu de Roma, foi pro norte dos Alpes, né? Então, foi para a França, foi para a Alemanha e voltou. Mas agora carregada com esses acréscimos que eles fizeram. Mas substancialmente era a mesma coisa. Então aqui a gente entra no terceiro período, que é do retorno a Roma. Então ela chegou cheio de novas adições, né? Então o primeiro papa que começou com essa história de é preciso restaurar a liturgia foi São Gregório VII. Ele falou assim, a liturgia romana precisa de ter um certo expurgo de algumas coisas que foram sendo adicionadas, e ele queria restabelecer a liturgia romana um pouco mais pura, mas sem excluir, sem jogar fora o que ela ganhou de bom, né, com essas adições, vamos dizer. Então você vê, até aqui tudo aconteceu de maneira muito natural. Nunca foi uma canetada assim, tipo assim, não, vocês agora façam isso, agora vocês façam aquilo. As coisas, elas começaram de um jeito, elas foram sempre se desenvolvendo. Ganhou certa oração aqui para ajudar, por exemplo, no recolhimento do padre, então as orações em voz baixa, o credo para a profissão de fé, porque é para combater tal e tal erro. Então ela foi sempre ganhando pequenas adições, mas sempre de maneira bem natural. Nunca foi algo imposto, nunca foi algo martelado, certo? Então foi assim que a liturgia foi se desenvolvendo. Então ela volta para Roma, agora carregada de novas riquezas que ela adquiriu fora de Roma. E, claro, a missa não acabou completamente em Roma, certo? Ela só teve um período de decadência. E ela vai se desenvolvendo agora na cidade e começaram, então, a fazerem os missais. Por quê? Antigamente a missa, ela não era... Tipo, o missal ele não veio pronto. Tinha vários livros, cada um com uma parte diferente da missa. Por exemplo, as orações que eram próprias do padre estavam num livro. As orações que eram para o diácono, em outro livro. As orações para o diácono, em outro livro. As leituras, em outro. E os cantos, em outro. Então era um negócio até fácil, se você estivesse numa basílica, numa catedral com bastante gente. Mas quando você está numa paróquia no meio do mato, você não vai conseguir usar um negócio assim. Então eles tentaram dar uma certa unidade, certo? E começaram a desenvolver os missais. Uma grande contribuição para o desenvolvimento desses missais foram os franciscanos. Por quê? Os franciscanos, no século XIII, ou seja, 1200 e alguma coisa,
faziam muita missão. Só que é aquele negócio, vai fazer missão. Aí você vai numa diocese, a missa é de um jeito. Você vai numa outra diocese, a missa é de outro jeito. Você vai numa terceira, tal, e sempre tem alguma coisinha. Então o que eles falaram? Tá, pra gente conseguir fazer missão e não ter esse problema de ter que se adaptar toda vez que a gente chega num lugar a uma missa diferente, a gente vai adotar uma liturgia padrão. O que eles escolheram? A liturgia de Roma. Então, eles fizeram um documento onde eles colocaram a missa que era dita em Roma como a missa da ordem franciscana. Os dominicanos fizeram a mesma coisa. Então, isso fez com que a liturgia de Roma se disseminasse mais ainda, mais uma vez. E deu uma unidade muito grande. Então, foi uma coisa prática mesmo, né? Tipo, a gente precisa fazer missão, a gente precisa de uma missa que seja igual para todo mundo, porque senão fica difícil. Então, a gente adota a missa de Roma. Em Roma mesmo, a liturgia foi se desenvolvendo e o primeiro missal oficial, ele é de 1474. Então, até então não existe uma edição do missal. Existiam vários livros, a gente ia dizendo a missa, né? A missa principalmente na capela do Papa, mas não tinha uma edição típica, tipo assim, essa aqui é a edição padrão e aí todo mundo segue isso aqui. Era meio... não era tão cartesiano, sabe? Não era aquele negócio 1.1, 1.2, 1.1, 1.1, 1.2. Era um negócio menos formalista. Mas então, um liturgista preferiu dar uma certa unidade à liturgia e desenvolveu uma edição típica do missal romano. De onde ele tirou isso? Ele só viu como era dita a missa pelo Papa e ele formulou, uniu tudo num livro só, colocou as rubricas, né? Isso aqui, isso faz isso, tal, e deu uma edição típica do missal em Roma. Já nas dioceses, existia um missal para cada diocese, certo? Então não era, claro, inspirado um pouco na liturgia romana, mas não era uniforme. Então era assim que a liturgia se desenvolvia na Idade Média, certo? Não tinha aquele negócio de tipo assim, vamos publicar esse missal aqui, agora todo mundo copia. Até porque não tinha pressa, né? Não tinha como você imprimir. Você tinha que copiar na mão. Então era muito mais difícil você fazer um negócio que fosse uniformemente disseminado para todo lado. Mas qual foi o problema? O problema foi que, a partir do momento em que a prensa ela foi criada, os bispos conseguiam, não os bispos, mas cada casa de edição ia fazendo uma versão diferente do missal e vendia para todo mundo. Aí, para piorar, a reforma protestante, a revolta protestante, começou também a introduzir várias mudanças e começou a afetar também os católicos, né, que copiavam uma coisinha ou outra e tal. Então, com a prensa e com os protestantes, as mudanças foram muito grandes, então o negócio começou a mudar demais. E os bispos, na diocese deles, não conseguiam conter. Começou, desenvolver um missal aqui, um missal ali, na mesma diocese, vários missais, várias diferenças e tal. O negócio ficou meio incontrolável. Igual hoje nas paróquias, você vai numa paróquia, você não consegue achar um padre que diga missa igual ao outro. Apesar de a gente ter um missal e uma regra litúrgica unida, cada um faz uma coisa diferente. Você não vai na mesma missa 2 vezes hoje em dia. Então começou a ficar um negócio meio fora de controle. Os bispos não davam conta, certo? De conter isso, porque ele tem um poder muito limitado, isso não é diocese dele, né? Agora, se você tiver uma prensa super rica que faz missal para todo lado, ele não consegue impedir a difusão. Então o que aconteceu? No Concílio de Trento, eles viram esse problema e eles fizeram o quê? Delegaram ao Papa de fazer uma reforma litúrgica que trouxesse uma unidade. Então foi por causa do Concílio de Trento que o Papa quis reformar a liturgia, certo? E o que foi essa reforma? Nada mais foi do que uma restauração. Então, tipo, a missa tridentina, ela não foi nenhuma criação do Concílio de Trento. Até porque, o que ele usou para o estabelecimento desse novo missal romano? Ele usou o missal que já existia em Roma, que já era usado, mudou coisa assim, muito pequena. Por exemplo, as orações ao pé do altar, que a gente reza todo dia, né? Que é o Salmo 42, que tem um confítulo e tal. Isso era opcional. Existiam outras opções até então. Aí o que ele fez? Ele falou assim, não, agora vai ser o Salmo 42 mesmo e é obrigatório em toda a missa. E o último evangelho,
se tornou obrigatório também, porque até então era opcional. E tirou algumas sequências. Sequência que a gente vê em Páscoa, Pentecostes, Missa de Defuntos e Nossa Senhora das Dores. Que é tipo um canto que a gente canta antes do Evangelho. Né? Geralmente é mais longo, assim, o padre fica sentado um tempão enquanto a escola canta. Então, antes tinha tipo uma sequência para cada festa. Né? Eles enxugaram um pouco. Enxugaram também a quantidade de prefácio. Tipo, prefácio, sei lá, depois de 30 tinha 15, antes de 30 tinha 80. Então eles deram uma enxugada. Mas assim, substancialmente era a mesma missa, sabe? Mudou muito pouca coisa. Então o Concílio de Trento não inventou a liturgia. São Pio V não criou um rito. Ele não fez um negócio super mirabolante. Ele só, como diz mesmo no texto, ele restaurou a liturgia romana. Sempre tem essa palavra de restauração. Restauração é o que? É tipo dar uma podada. Né? A árvore cresceu, foi desenvolvendo as coisas que a gente não queria, dá uma podadinha. Mas é a mesma coisa. E foi uma reforma, né, muito moderada, certo? Então, por exemplo, ele respeitou todas as liturgias que tinham mais de 200 anos. Então tinha o rito carmelita, sei lá, o rito dominicano, os ritos mais antigos ainda, tipo o rito milanês, o rito moçárabe. Então assim, não, se tem mais de 200 anos, está permitido. Por quê? Não tem esse perigo de ter influência protestante, porque o protestantismo na época é muito recente. Então, ele respeitou isso. Ele, de fato, ele impôs as dioceses, né? Mas as dioceses com ritos antigos puderam continuar com seus ritos antigos, certo? Então, tudo que era de mais venerável pôde continuar. Ele não chegou assim, não, agora tábua rasa de tudo, esse missal aqui, vocês rezem assim e pronto, acabou a conversa. Não, ele teve um respeito muito grande à tradição. Então, foi uma reforma tradicional. Ele respeitou, certo? O tesouro que cada um foi desenvolvendo. Por quê? Porque a liturgia é uma forma de enxergar a própria revelação de Deus, porque é uma forma de ver a tradição. Que a gente é católico, certo? A revelação, ela não vem só pela Bíblia, ela vem também pela tradição. E um dos meios de saber onde está essa tradição, né, porque a tradição não é um livro, justamente, a Bíblia é um livro, a tradição é o quê? Ela é um depósito, ela, certo? Ela é uma revelação de Deus, que a gente conhece, por exemplo, pelo magistério, pela liturgia, pelo processo dos teólogos, por exemplo, o escrito dos padres da igreja. Então é isso. Então você mexer na liturgia é muito perigoso, porque você está tocando algo muito íntimo com a própria fé. Então você não muda a liturgia assim, quero fazer aqui porque eu gosto mais assim, beleza. Não, então os papas, eles sempre tiveram muito respeito quando eles iam fazer reformas litúrgicas, muito cuidado. Tem a história, por exemplo, Pio IX, foi ele que declarou São José o patrono da igreja. Então declarou São José o patrono da igreja e tal. No cânon romano, existe a oração que vai pedindo intercessão, né? Nossa Senhora, aí São João Batista, Santos Apóstolos e Mártires, aí Pedro, Paulo, aquela lista de santos, né? Mas não, mas São José não tá. Falar para Pio IX, não, mas coloca São José no cânon, então, é de São João Batista. Ele falou assim, olha, eu só sou o Papa. Assim, eu somente sou o Papa, não é assim que funciona, né? Porque ele não queria tocar num negócio que é um depósito da tradição. Então, São Pio V fez isso. Ele não chegou dando canetada, né? Ele respeitou muito. Então foi uma reforma grave. Tem gente até que lamenta, porque realmente acabou eliminando muito rito local, mas necessário, porque apesar de ser grave, tinha um risco grave também. É igual uma cirurgia. Você não sai abrindo uma pessoa por qualquer motivo. Você precisa abrir uma pessoa quando você tem uma razão bem grave, para curar uma doença grave. Então, de fato, ele cortou muita coisa com a reforma dele? Cortou. Mas se ele não fizesse nada, o problema seria muito pior. Então a reforma de Trento foi isso. Né? Ela foi drástica nesse sentido, mas bem moderada. Não foi algo arbitrário, certo? Depois de Trento, houve alguns momentos que a gente teve que restaurar o missal. Então, por exemplo, o pessoal recebeu o missal romano e falou assim, não, beleza, tu recebeu o missal, mas vou fazer uma mudança aqui, uma mudança ali, né? Então, a gente tiver que falar, não, o missal é assim, a gente recebeu ele assim, então vai rezar assim. Então, houve períodos que a gente teve que retomar as rédeas, depois de Trento, mas é impressionante porque depois da reforma de Trento houve um período de muita estabilidade mesmo.
na liturgia, ficou muito mais estável, muito menos mudança. É assim, então o Missal de Trento é 1570. Então até 1970 as mudanças foram muito poucas, assim, realmente quase nada. Tirando, eu vou falar um pouco do século XX. Então teve uma estabilidade muito grande. Depois, né, o problema é que é o seguinte, nem todo mundo respeitou a autoridade do Papa nesse sentido. Então houve um movimento, principalmente na Europa, que eram os movimentos muito nacionais, assim, tipo, a gente precisa da nossa liturgia, do nosso modo, um negócio meio quase anglicano, sabe, da Igreja Nacional. Então surgiu uma liturgia, por exemplo, na França, que a gente chamava de liturgia neogalicana, tipo, nova liturgia francesa. Cada bispo simplesmente falou, não, agora na minha diocese é esse missal aqui. E pá, um missal próprio da diocese e tal. Mas não tinha essa permissão. E fazia isso da cabeça dele. Ah, missal próprio e tal. Aí fazia o que ele queria, mudava a tradução se ele quisesse. Isso na França, isso na Alemanha. Alguns movimentos, né, mesmo meio quase cismáticos, assim, né? Por exemplo, na Áustria tinha um movimento josefista. Mas assim, não, a igreja tem que estar subordinada ao Estado, o imperador tem que mandar mesmo nessas questões, ele tem que regular. Então o bispo ele vira um funcionário do Estado, então se ele quiser botar um missal aí próprio, bota, é melhor para a cultura mesmo nacional, dar uma reforçada e tal. Outra coisa, os jansenistas, né? Ah não, a liturgia ela é para catequizar o povo, então o que a gente faz? A gente vira o altar para o povo, não foi uma ideia nova, tá? Então, isso aí é 1700 e pouco. A gente vira o altar para o povo, a missa tem que ser em italiano na Itália, na França tem que ser em francês, porque daí o povo entende, né? E a liturgia ela é catequética, por quê? Porque ela ajuda as pessoas a terem uma moral boa, né? Então, as leituras em francês ou italiano, então, nada se cria. Tá? Os princípios que a gente conhece hoje são muito antigos, né? E aconteceu o quê? Um período de decadência. Mas dessa vez não foi decadência por causa de Roma, foi decadência porque o pessoal começou a desobedecer, fazer coisa na cabeça deles. Então houve movimentos de tentar trazer de volta a liturgia de Roma. Na França, houve um monge beneditino chamado Dom Guéranger. Ele é muito conhecido, ele tem um livro chamado Ano Litúrgico. Ele realmente comenta todas as missas do ano. Então comenta tudo. O próprio do Tempo dos Santos, ele comenta tudo, assim. É um negócio desse tamanho, assim. E ele era muito estudioso, ele era bibliotecário, então ele estudava pra caramba. Ele quis trazer de volta a missa romana para a França. Então ele começou o que a gente chama de movimento litúrgico. Foi um movimento que de restaurar a missa romana na França, que cada um começou a fazer a coisa da sua própria cabeça. Ele quis trazer de volta esse tesouro. Então o Papa Pio IX gostava muito dele, né? Super apoiava e tal. Então ele teve essa influência muito grande. Começou esse movimento de restauração da liturgia romana, não só na França, ele se espalhou isso, né? Então, por exemplo, a gente tem vários livros, manuais litúrgicos, missalzinho, sei lá, latim, português, latim, francês, vários manuais de liturgia que os padres usam para estudar hoje em dia, foi muito porque eles tentaram trazer de volta, reavivar essa questão litúrgica. O problema foi o seguinte, que como eu falei no início, a liturgia é um lugar muito bom para você começar a colocar ideia na cabeça das pessoas, né? Então, começou esse movimento muito bom, e ele foi muito bom até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial. Por quê? A Segunda Guerra Mundial foi um período de muita bagunça, de muita desordem. Na própria hierarquia da igreja, a gente ficou muito perdido, né? Era difícil organizar as coisas durante a Segunda Guerra Mundial. Houve uma infiltração nessa época de muitos modernistas dentro do movimento litúrgico, né? Então, eles se aproveitaram disso, dessa instabilidade, para conseguir fazer várias experiências litúrgicas, né? Então, essa questão de, sei lá, a missa de frente para o povo, né? A comunhão na mão, é desde a época da Segunda Guerra Mundial que eles começaram a fazer isso, porque no meio da guerra não tem supervisão da autoridade, né? Você vai fazendo o que você quiser. Então, muitos padres nas missas com os militares, né, começaram a fazer muita experiência. Por isso, e depois, né, depois da guerra, continuaram essa cultura meio de associação com os militares, no movimento dos escoteiros. Eu tinha muita missa com escoteiro, que era, você olhava assim, nos anos 50 já aparecia a missa nova, que a gente conhece hoje. Então eles foram se infiltrando nesses meios, assim,
para fazer várias experiências. Então, o movimento litúrgico, que no início era um laboratório de restauração, depois desse período da Segunda Guerra, virou um movimento de muito infiltrado, né, por novas ideias, uma nova teologia da missa. Então, por quê? Porque a missa ela é muito boa para passar novos princípios, né? Então, quando você quer mudar a cabeça das pessoas, você muda a missa, certo? Mas, então, no século XX, como eu falei, começou a ter várias mudanças, né? O próprio São Pio X, ele fez reformas litúrgicas, né? Ele era muito formado por esse movimento litúrgico, mais o bom, certo? Então, por exemplo, a mudança maior dele foi mais no breviário. Na missa ele não mudou muita coisa. Ele mudou mais questão, por exemplo, de os graus das festas. Porque o domingo, às vezes, ficava de lado. Porque tinha uma festa de um grau mais importante que o domingo, então você dizia a missa da festa e não dizia a missa do domingo. Então acabava que muito domingo a gente passava em branco, né? Fazia só o último evangelho. Então ele quis trazer essa importância de novo. Mas ele não mudou rubrica, não mudou... Tipo, essa oração faz assim, agora você faz assado. A missa ele quase não tocou. Mas ele fez uma reforma. Então ele deu um passo e o pessoal se encorajou muito, né? Tipo assim, não, se o Papa São Pio X, ninguém pode acusar de problema nenhum quanto à doutrina, reformou, então a gente tem essa esperança de mudar ainda mais coisas, né? Então, Pio XII mesmo mudou a Semana Santa, João 23, ele mudou várias coisas das rubricas, né? Então, por exemplo, a questão de ter festa de primeira classe, festa de segunda, de terceira, de quarta classe, isso aí é da época dele, né? Antes não era assim que a ordem das festas tinha. Então eles foram fazendo mudanças pouquinho a pouquinho, mas sim, a liturgia ainda era a missa tradicional, certo? Mas as pessoas se acostumaram com a mudança. E esse foi o grande problema. Você vai mexendo numa coisinha aqui, você vai mexendo numa coisinha ali. No fim das contas, as pessoas não se assustaram mais quando a gente começou a fazer mudanças mais radicais. É algo meio psicológico mesmo, né? Então, em 1965, teve uma mudança mais radical. Então, você já podia ler a epístola da missa, o evangelho na língua vernácula, né? Então, em português, em francês. Tirou a oração pelo altar, tirou alguma oração aqui e ali, certo? Já era bem drástico, mas as pessoas não se assustaram e também não foi uma liturgia tão disseminada, porque era só uma transição, né? Agora, entendeu? Então, desde que a gente começou, foram sempre mudanças, né, para melhorar a doutrina, para expressar melhor tal aspecto, para combater tal heresia e tal. Foram recebendo várias influências, se aprofundando cada vez mais. Então, isso foi todo um desenvolvimento orgânico até a reforma de 1969. Porque lá foi bem diferente. Lá foi o quê? Foi uma comissão de uma secretaria do órgão do culto divino. Então, vários padres especialistas sentaram com suas canetas, os seus livros e falaram assim, não, vou fazer assim, agora vai ser assado, agora tal. Uma forma bem racional mesmo, bem racionalista, na verdade. Tipo assim, como se a liturgia fosse uma questão de escritório. A gente senta aqui, a gente decide agora assim, o Papa vai lá e assina, a gente imprime o missal, toma, agora a missa é assim. Então é bem diferente do que aconteceu em toda a história da missa. E essa foi a maior mudança que já foi feita, né? Nunca antes uma mudança tinha sido tão grave, né? Em tantos pontos diferentes. Então, por isso que a gente fala que não foi mais o desenvolvimento orgânico, mas foi algo meio artificial. E o próprio Bento XVI, ele comenta isso no livro dele, né? Fala assim, não, a liturgia se tornou uma obra de escritório, né? O que antes sempre foi algo bem delicado, que a gente mexia com bastante cuidado, quase fazendo uma cirurgia mesmo, agora chegou lá. Então, o desenvolvimento orgânico virou um desenvolvimento mecânico quase, né? Artificial. Então, no grosso é isso, a história da liturgia. O que a gente pode reter, de fato, é que a gente chegou onde a gente chegou, mas por um respeito, né, por uma fidelidade muito grande à tradição, certo? Então, quando a gente está lutando pela missa tradicional, a gente está lutando por um depósito de 2000 anos de desenvolvimento, né? Então, não é algo de sentimento, acho mais bonito, é algo realmente de princípios, de fidelidade à própria revelação divina, certo? Então,
abandonar muito facilmente esse depósito é mau sinal, certo? Você mudar isso aí, não ter nenhum apego a essa tradição é mau sinal. Então, o que a gente pode guardar é isso. Alguém tem alguma pergunta? Não? Eu teria só um esclarecimento aqui, não sei se eu entendi direito. Uhum. Você falou da estrutura ali, depois da oficialização católica, Uhum. do Oriente e Ocidente, né? Aquele livro que fala tanto do catecismo, não sei se é da Catecismo dos Apóstolos, de daqui, ela contribuiu na época primitiva para essas liturgias que eles faziam, mesmo sem ter nada escrito? Mas existia já, ou foi para depois que contribuiu, depois da oficialização, quando foi impresso já? É que a didaquê não toca necessariamente a liturgia, né? Ah, tá. Ela é um documento muito antigo, de fato, século II já, bem próximo dos apóstolos, mas ela não é litúrgico, né? É um escrito mais místico, até a gente lê é bem difícil entender e tudo, mas ela não é um missalzinho da época. Sim. E o domingo já existia nessa época como dia sagrado? Sim. Sim. Nos primeiros primórdios, nas primeiras missas? Sim. Foi uma das primeiras questões, né? Porque no início mesmo da igreja, ainda se frequentava o templo, eu digo, os apóstolos mesmo ainda frequentavam o templo, mas a celebração do sacrifício católico, ele era no domingo, né? Eles faziam as vigílias, que começavam no sábado à noite, mas que terminavam, vamos dizer, na madrugada do domingo, que seria como que o período da ressurreição, certo? Mas não era igual aos judeus, mas desde o início já tinha essa diferença. Sim. E a reforma no Concílio de Trento, que foi estabelecido um só missal daí, né? Influenciou o Oriente também ou não? Só ficou no Ocidente? Ela só foi imposta ao Ocidente. Claro que sempre pode ter um fator de troca cultural, né? Talvez até a mentalidade. Depois os orientais também tiveram desenvolvimento, certo? Mas a reforma de Trento foi feita para a igreja do Ocidente, a igreja romana. Tá bom, obrigada. Uma coisa que sempre brigam a respeito da versus popolo versus Deus é por causa da questão de muitas catacumbas eles olharem o que foi o altar, né? Como o túmulo ali, né? Então existiam as catacumbas onde os túmulos eram na parede, né? E os túmulos mais elaborados que tinha uma câmara onde o túmulo ficava no centro, né? Às vezes o pessoal aponta assim, olha, tá vendo, né? Ali o padre ficava de frente para o povo, né? Na catacumba, né? E existe assim alguma coisa que faz o argumento de versus populo versus Deus nesse período das catacumbas ali do início da igreja? Olha, no período das catacumbas, que assim, também tem uma noção um pouco errada das catacumbas, né? O pessoal acha que na época das catacumbas a gente só fazia liturgia lá, certo? Mas na verdade não, as catacumbas não eram o lugar de culto primeiro, certo? Eles faziam muito em casas, até mesmo prédios dedicados somente ao culto. As catacumbas eram um lugar mais de refúgio no período da perseguição, certo? E durava pouco tempo, né? Então, às vezes o pessoal pensa, não, que aqui na catacumba tá desse jeito é porque era a norma do culto católico da época. Como se toda vez que tivesse que fazer uma missa, a gente ia lá pra catacumba. Então, assim, também não é uma coisa de super peso, assim, não era o padrão da missa na catacumba. Mas, de fato, também se achou altares, né, os túmulos sobre os quais celebravam o sacrifício colados à parede. Eu acho que seria muito mais forte, por argumento do versus Deus, você usar o exemplo de basílicas antigas, né?
que, por exemplo, não, até a Basílica de São Pedro, né? Não é colado na parede, no centro. Mas aí qual que é a questão, né? Não era visível assim, super democrático. Era coberto, né? Tem aquele baldaquino em cima, né? Alguns chamam de cibório também. Tinham cortinas que tampavam. Ou em outras igrejas muito antigas também tinha o chamado o coro alto, que era quase literalmente um muro que separava, né? Que são muito antigos, né? Então, não sei se esse argumento da catacumba prova alguma coisa, porque é muita especulação também. É que uma coisa que a gente sabe é que, assim, organicamente, assim, né, pensando, o que valia realmente era a Ad Orientem, né? Uhum. Então, tipo, a celebração, a missa, o sacrifício, tudo era feito voltado para o Oriente, né? Uhum. Então, que as basílicas, por exemplo, são todas orientadas, né? As igrejas, depois que elas tomaram esse costume também de ser construídas ad orientem, né? Uhum. E com a presença do sacrário que veio para o centro do altar versus Deus, né? Uhum. Então, acho que esse que seria a questão, né? Uhum. Porque o pessoal muito briga assim, fala assim, não, mas é voltado para o povo ou voltado para Deus? Era sempre voltado para Deus antigamente, ad orientem, que foi para onde Deus se elevou aos céus, né? Uhum. Então, sempre foi versus Deus, né? Uhum. Então, a questão é que o pessoal briga às vezes por uma coisa assim que não há uma certeza. Como você vai dizer assim que eu tenho a certeza que o padre lá, porque o altar está assim, ele estava voltado para Sim. o povo, né? Também como é um período que a gente não conhece tão bem, né? Exato. O padre que fala, não, no século III era assim. Ele não sabe, na verdade. Tem um papel que diz uma coisa, o historiador foi lá e interpretou dessa forma. Qual que é a melhor maneira de interpretar o que a gente tem? É segundo a tradição, né? Não segundo a opinião de tal estudioso, mas segundo a tradição. E se a gente recebeu assim, é porque era assim, entendeu? Então é melhor confiar na tradição, né? Uhum. Pode ter alguma colocação também? Eu tenho uma pergunta. A missa sempre foi em latim? Ah, não. Isso é verdade. Uma questão interessante, porque a missa romana mesmo, isso eu não falo nem dos orientais, isso está bem claro que não era. Era no princípio em grego, e a latinização da missa isso aconteceu na época do Papa Damaso. E ele era muito por evangelizar a cultura romana da época, que já era decadente. Então, muito da liturgia imperial passou para a liturgia católica. Por exemplo, o velório do Papa tem muito da liturgia do velório do imperador. Então, o latim entrou nessa época, mas não era o latim falado do povo, que a gente pensa assim, não, tá vendo? Ele colocou em vernáculo, né, que daí para o povo romano entender. Mas não era o latim falado do povo. Era um latim meio, um pouco literário. O que era um fenômeno muito comum de qualquer documento oficial da época. Por exemplo, você pegar uma Ilíada, né, um grego, não era o latim falado do povo, era um latim mais elegante, né, mais arcaico. O que é muito comum nas orações mesmo. Você vê um Pai Nosso em inglês, para quem sabe inglês, é quase impossível de entender, porque são palavras muito elevadas. Já tinha essa preocupação naquela época de que não fosse exatamente a mesma coisa falada pelo povo, né? Então, apesar de ter sido introduzido no século III, IV, com o Papa Damaso, também não era um vernáculo, era uma língua muito mais elegante, separada do povo. Era compreendida pelos romanos, é verdade, mas não, por exemplo, pelos norte-africanos, né, os cartagineses, né, os púnicos, que seguiam a liturgia romana, mas eles não entendiam a liturgia em latim. Então, assim, dá para falar também que foi o que foi feito atualmente, introduzir o vernáculo. O primeiro missal, então, já era latim, quando o franciscano fizeram o primeiro missal? Uhum. Já. O primeiro missal oficial... Mas esse latim que você falou agora, essa diferença dos dois para o povo, não é para o povo, é esse que nós conhecemos hoje? Como é que é? É o latim que a gente conhece hoje do missal, certo?
ele já é um latim muito antigo, Ah, da época do início da sistematização mesmo, né? não. Mas esse é o latim pro povo, então. Ou não, era o latim Já era mais distinto, elevado mais distinto. Também não era um latim super complicado, né? Não era um latim de Cícero, mas também não era um latim do povão, certo? Mais literário, né? Você falou, né? Um pouco mais Que literário. deu origem à segregação, talvez, do latim eclesiástico, que se manteve, né? Uhum. O latim eclesiástico mesmo também não é o latim mais erudito de todos. Mas já era melhor do que o latim corrente da época, né? Então o grego era antes do missal ser sistematizado. Sim. Existe ainda a liturgia em grego, mas não no Ocidente. No Oriente, né? O pessoal reza assim. Que também não é o grego do povão. É o sim. grego antigo. O que se sabe nesse sentido aí da missa mais apostólica, mesmo primitiva, assim, existiam línguas diferentes também que eram usadas além do grego, ou no início mesmo, pensando assim, que se tem notícia, se tem registro, né? Era sempre o grego. Assim, já existia essa certa noção de conservar a língua que os apóstolos utilizaram na missa com uma certa sacralidade, né? Tinha essa certa noção, mas de fato teve liturgias por exemplo, o rito copta, que era no Egito, e não se falava um pouco de grego, mas era bem misturado com várias línguas locais, né? Mas já usava o grego, certo? Então, existiam diferentes línguas, mas existia uma noção de língua sagrada. Tanto que, mesmo com as mudanças linguísticas, né, na liturgia, conservou-se algumas palavras em grego, na liturgia romana, algumas palavras do hebraico. Então tinha essa noção de língua sagrada, isso sempre se teve, mesmo entre os judeus. Sim. É porque disse das línguas sagradas é o hebraico, o grego e o latim, né? O Papa Damaso, pelo que um pouquinho que eu vi, assim, ele era como que um arqueólogo, né? Tinha competência assim, de arqueologia, ele fez muito para restaurar catacumbas mesmo, né? E talvez nesse sentido de tentar organizar, né? E registrar, oficializar o rito, né? Certamente, né? Você mencionou que separou em 5 etapas assim a história. A primeira primitiva, a segunda depois do Edito de Constantino, a organização e, digamos, estruturação, né? E a terceira é o declínio, né? Digamos, o que a gente pode acreditar ou assim, que foi a motivação dessa decadência? Quais são os, assim, que dá para entender que é o motivo? Assim, Roma já vinha declinando há muito tempo. Por exemplo, isso ali culturalmente, estruturalmente, a cidade de Roma, desde a época do Império, já não era mais a capital. No próprio Ocidente mesmo, né? Na época da queda do Império, Roma não era mais a capital. Foi Milão, depois foi Ravenna. Então, existia esse decrescimento populacional muito grande, certo? Teve muita peste, depois da queda do Império mesmo. Problema com os aquedutos que começaram a quebrar, começou a dar pântano, depois a invasão bárbara, saques. Então, esse declínio que eu falo foi, por exemplo, a liturgia do Papa dependia muito das missas que eles chamavam de estacionais. Peregrinava do Latrão, ia para Santa Maria Maior, depois ia para tal. Então, fazia as missas assim. Com as invasões bárbaras, parou de fazer isso, porque tinha um risco muito grande de ser atacado, por exemplo. As ruas não eram seguras. Então, houve um declínio nesse sentido. Muita coisa foi destruída, muita coisa foi roubada. Então, a liturgia romana perdeu muito da riqueza dela. E os padres mesmo, na própria transmissão, perderam muito, né? Porque a liturgia tem muito disso, de um padre que ensina o outro, um bispo que ensina o outro. Você precisa de referências. E foi se perdendo muito disso. Né? Então, a riqueza da liturgia de Roma se perdeu muito por causa dessa decadência nos vários níveis, né, da cidade de Roma. Bom, podemos rezar?